E agora, amigos, vamos iniciar aqui o estudo, finalmente, dos sindicatos, tá legal? Das entidades sindicais. Vamos já passar aqui ao estudo de como a doutrina define o que é chamado de sindicato, o que é considerado um sindicato aos olhos da doutrina. Então, se nós formos, por exemplo, lá na doutrina, no livro do ministro Godinho, nós vamos perceber que ele define sindicatos, e aqui, tanto os sindicatos patronais como os sindicatos obreiros, como sendo entidades associativas, tá legal? Entidades associativas, entidades permanentes, que representam trabalhadores lato sensu e empregadores, visando a defesa de seus correspondentes interesses coletivos. Legal? Então, são entidades que buscam ali defender aquela coletividade. São entidades, nós podemos ter, vocês sabem bem, nós podemos ter sindicatos de trabalhadores, e eu estou falando aqui tanto de empregados, trabalhadores ali subordinados. Eu posso ter ali sindicatos também de trabalhadores avulsos, sejam avulsos portuários, avulsos não portuários, e ainda sindicatos de trabalhadores autônomos. Legal? Então é possível sim sindicatos de autônomos e não apenas de empregados. Tomou o cuidado aqui o ministro Godinho de mencionar aqui os trabalhadores em sentido amplo. Legal? Mas é possível ainda a existência, existem também os sindicatos de empregadores, os famosos sindicatos patronais ou da categoria econômica. Legal? Agora, essa é a definição mais ampla que alcança todas estas situações. Se nós formos examinar especificamente o que se considera como sindicato profissional, como sindicato obreiro, aí nós vamos chegar a essa outra definição aqui. E a partir dela nós vamos extrair algumas conclusões, algumas considerações importantes para fins de prova. Olhem só, são entidades associativas permanentes que representam trabalhadores que são vinculados por laços profissionais e laborativos comuns. Na sequência nós já vamos ver quais são esses laços previstos na CLT. E a finalidade, vejam, sindicatos visam tratar de problemas coletivos das respectivas bases representadas, defendendo seus interesses trabalhistas, mas não puramente os interesses trabalhistas, mas também aqueles interesses conexos aos trabalhistas, com o objetivo de lhes alcançar melhores condições de labor e vida. Legal? Então, defesa ali desses interesses coletivos relacionados aos trabalhistas, interesses trabalhistas e também os conexos, sempre com o objetivo de melhores condições e de vida. Olha só, quando a gente fala em sindicato, é importante nós deixarmos claro que estamos falando de pessoas jurídicas com natureza de direito privado. Tá legal? Personalidade de direito privado. Não são pessoas de direito público. É claro, fossem pessoas, possuíssem natureza pública, haveria inegavelmente a possibilidade de o Estado controlar, de o Estado interferir na criação, na extinção, na atuação dos sindicatos. Então, sem sombra de dúvidas, estamos diante de entidades de direito privado e entidades que representam ali associações. Tá legal? Esta é a estrutura jurídica dos sindicatos, são associações. Nós já sabemos, o sindicato deve ter a sua autonomia preservada, autonomia inclusive quanto à sua fundação, à sua criação. E é importante nós lembrarmos frisarmos aqui com vocês que a Constituição, ela veda a exigência de autorização para a fundação de um sindicato, mas expressamente admite o registro perante os órgãos competentes. Tá legal? Há algum tempo, amigos, logo após a promulgação da Constituição de 88, uma certa corrente, um certo entendimento chegou a prevalecer no sentido de que a existência do sindicato, ela bastaria com um simples registro daquele sindicato, não esse registro em sentido técnico, mas com a averbação do seu ato constitutivo lá no cartório de pessoas jurídicas.
Tá legal? O próprio Supremo, né, rechaçou essa tese e confirmou o entendimento de que o sindicato, ele necessita sim do registro, da averbação dos seus atos constitutivos lá no cartório de pessoas jurídicas, mas é indispensável o registro perante o órgão competente. O registro lá perante o Ministério do Trabalho, né? Perante atualmente a Secretaria Especial do Trabalho e Previdência lá do Ministério da Economia. Legal? Então, é necessário sim o registro perante um órgão público, né, que inclusive vai fazer ali o controle da unicidade sindical, que nós estudaremos mais adiante. Legal? Então, não se requerá autorização, atenção aqui aos vocábulos, mas admite-se sim, é necessário sim o registro, né, e o registro é condição para a aquisição da personalidade sindical, para que ele de fato possa atuar sim como sindicato. Legal? Vejam, antes de nós avançarmos aqui no estudo das entidades sindicais, eu quero reler e ler aqui juntos com vocês alguns dispositivos constitucionais de interesse deste tema. O artigo 8º da Constituição diz que é livre a associação profissional e sindical, liberdade associativa e sindical. No inciso 1º, nós sabemos bem, a lei não poderá exigir autorização, mas é possível sim a exigência de registro no órgão competente, tá legal? O inciso 5º, ninguém é obrigado a se filiar ou a manter-se filiado ao sindicato, né? Aquela dimensão negativa também da liberdade associativa e sindical, né? E por fim, olhem só, primeira vez que nós estamos lendo esse dispositivo, o aposentado que for filiado ao sindicato, ele tem direito a votar e também tem direito a ser votado nas organizações sindicais. Tá legal? Então, o aposentado, ele pode fazer parte da chapa, né, ali por ocasião das eleições do sindicato. Então, ele tem direito a exercer ali, tanto ativamente quanto passivamente, a sua capacidade eleitoral perante o sindicato. Tá legal? Ele pode votar e ele pode constituir, pertencer aí a uma chapa e também ser votado no âmbito das eleições sindicais. Legal? Esses são os dispositivos da Constituição Federal que nos interessam aqui. Agora, amigos, nós vamos ler juntos o artigo 511 da CLT, que é o dispositivo seletista que inaugura o trecho seletista, né, o trecho da CLT sobre os sindicatos. Ele nos diz o seguinte, olhem só. Diz que é lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos interesses econômicos ou profissionais, tá legal? Se aqui, quando a gente fala em interesse econômico, eu estou falando dos sindicatos patronais. Quando eu falo em interesses profissionais, que fique claro que eu estou falando dos sindicatos obreiros. Legal? De todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, né, vejam que, de algum modo, a menção a todas estas espécies de trabalhadores se conecta com a definição que nós acabamos de ler. Então, são empregados, trabalhadores autônomos, profissionais liberais, todos estes podem se associar em sindicatos. Tá legal? Todos eles, estes que exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão, ou ainda atividades ou profissões similares ou conexas. Nós vamos ver mais à frente, quando estudarmos ali os critérios de agregação em torno dos sindicatos, que não é necessário que a atividade seja idêntica. Tá legal? Não é necessário que seja a mesma atividade. Eu vou admitir a agremiação de trabalhadores, de empregadores que possuírem atividades similares ou ainda um pouco mais distante, né, mas que sejam conexas. Tá legal? Nesse sentido, amigos, uma vez lidos aí, conhecidos os principais dispositivos constitucionais que se relacionam às entidades sindicais e iniciado aí o estudo dos dispositivos seletistas que se conectam com o tema sindicatos, agora nós vamos estudar os chamados sistemas sindicais. Tá legal? Quando a gente fala em sistemas sindicais, é importante nós estudarmos os sindicatos sob dois prismas. Então, nós estudaremos aqui neste trecho da aula os critérios de agregação dos trabalhadores e dos empregadores
Opa, sobrou aqui um G. Critérios de agregação, né, de empregadores e de trabalhadores. E na sequência, nós vamos estudar também os critérios da unicidade sindical comparado com o da pluralidade sindical. Legal? Esse é o estudo dos chamados sistemas sindicais. Quando a gente fala, iniciando aqui pelos critérios de agregação, quando a gente fala em critérios de agregação dos trabalhadores em sindicatos, antes de nós passarmos ao estudo de como isso está previsto na CLT, entendo importante, entendo prudente, nós comentarmos brevemente aqui com vocês algumas classificações, né, doutrinárias e fruto também do direito comparado quanto a estes critérios de agregação dos trabalhadores ao redor dessas entidades associativas, ao redor dos sindicatos. Tá legal? Então nós vamos ver quais podem ser os elementos em comum entre os empregados para que eles se reúnam em sindicatos. Então a doutrina, a partir do estudo do direito comparado, a doutrina cita 4 principais critérios, a partir dos quais os trabalhadores iriam se reunir, né, ali em torno dos sindicatos. Então vejam só, o critério mais antigo que nós temos ciência é a criação de sindicatos por ofício ou profissão. Legal? Por ofício ou profissão. Então, o que vai acontecer aqui? Os empregados que possuírem a mesma função, o mesmo ofício, a mesma profissão, nós estamos falando aqui de uma identidade ou uma mera similaridade de ofícios e profissões, eles vão montar ali o seu sindicato. Tá legal? Então, vou montar ali, por exemplo, o sindicato dos professores, o sindicato dos motoristas, o sindicato dos jornalistas, o sindicato dos aeronautas. Legal? O ponto em comum destes trabalhadores que os fizeram se reunir nesse sindicato, é justamente o fato deles desempenhar o mesmo ofício ou a mesma profissão. Legal? É um critério que surgiu lá, né, nos primeiros momentos, no início do sindicalismo, e ainda há algum resquício deste critério no atual ordenamento jurídico. Tá legal? Quando nós pegamos lá as categorias profissionais diferenciadas, nada mais são do que a agremiação dos trabalhadores em razão de desempenharem o mesmo ofício ou profissão, ou ofícios e profissões similares. Tá legal? Então, vamos ganhar aqui algum espaço, mas o sindicato por ofício ou profissão, atualmente ele é observado quando nós temos lá os sindicatos por categorias profissionais diferenciadas. Legal? Aqui nós estamos diante do chamado sindicatos horizontais. Né? Dos sindicatos horizontais. Daldi, por que é o sindicato horizontal aí, esse do ofício e profissão? Amigos, vejam só, não importa para qual empregador aquele empregado trabalhe, legal? Se ele enfim, um motorista de uma empresa aqui do ramo da educação, se ele é um motorista, enfim, de uma fazenda, se ele é um motorista de uma empresa do ramo têxtil, do ramo alimentício. Então vejam, há uma horizontalidade em qualquer dos setores a que pertença aquele empregado, ele fará parte do mesmo sindicato. Já que o critério de agregação daquelas pessoas é justamente a identidade de ofício ou profissão. Legal? É um dos primeiros critérios do início, lá um dos primórdios do sindicalismo. Na sequência, surgiu também os sindicatos por categoria profissional. Legal? É um outro critério aqui de agremiação dos trabalhadores, né? E a ideia aqui é vamos ganhar aqui algum espaço. A ideia aqui, neste segundo momento, neste critério da categoria profissional,
é justamente agremiar os trabalhadores, não em razão da identidade do ofício que o empregado desempenha, mas em razão da identidade da atividade econômica do empregador. Legal? Então, aqui o elemento comum, o ponto em comum daqueles empregados que fazem parte ali daquela categoria profissional, né, do sindicato por categoria profissional, não é a função que o próprio empregado desempenha, é justamente a atividade econômica do seu empregador. Então pegue aí, por exemplo, uma montadora de automóveis. Tá legal? Uma montadora de automóveis. Nós temos lá dentro dessa montadora de automóveis o porteiro. Eu tenho ali dentro da montadora de automóveis a pessoa que faz serviços ali, atividades administrativas, né? O auxiliar administrativo, por exemplo. Eu tenho dentro daquela montadora de automóveis aquela pessoa que realmente faz a soldagem ali de peças dos automóveis. Tá legal? Eu tenho ali algumas pessoas que trabalham, por exemplo, enfim, na limpeza dos banheiros, né? Na higienização dos sanitários daquela empresa. E nesta situação, tanto faz a função desempenhada, pouco importa a função que efetivamente desempenha o trabalhador. O critério para a associação daqueles empregados é o fato de todos eles trabalharem para o empregador que explora aquela atividade econômica. E aí surge, por exemplo, no Sindicato dos Metalúrgicos, lá em uma cidade do ABC, por exemplo, lá de São Bernardo do Campo. Tá legal? Então, já que nesta situação, o elemento, o critério para a agregação dos trabalhadores não é a função desempenhada pelo empregado, como nós vimos no critério anterior, ofício ou profissão, é sim a atividade econômica do empregador para a qual ele trabalha. Tá legal? E em razão disso, este critério, ele é considerado um critério vertical. Legal? Então, em toda a profundidade, em todas as funções existentes ali dentro daquela empresa, haverá a agremiação, pouco importa qual seja a função, há uma verticalidade ali nas funções, né, nos postos dentro daquela empresa. Outro critério que surgiu e que é adotado, inclusive em outros países, é a criação de sindicatos por empresa. Tá legal? A criação de sindicatos por empresa. Então é o seguinte, você trabalha na empresa A, o seu sindicato é o sindicato X. Você trabalha na empresa B, o seu sindicato é o sindicato Y. Você trabalha na empresa C, o sindicato é o Z. Então, em razão do empregador, para cada empregador, nós teríamos ali um sindicato. Tá legal? Este é um critério, amigos, que é adotado, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, um critério adotado, critério norte-americano. É um critério que, segundo a doutrina, não encontra, ele é incompatível com o nosso ordenamento jurídico, tá legal? Com o ordenamento jurídico brasileiro. Legal? E então ele não é adotado no Brasil, o Brasil não adotou esse critério. Nós vamos ver mais à frente que o Brasil adotou justamente o critério, como regra geral, da categoria profissional. Legal? Lá na CLT nós temos a menção ao critério da categoria profissional como regra geral. Aqui, o maior número de sindicatos atualmente no Brasil, ele se dá em razão da agregação em razão da categoria profissional. Legal? Essa é a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro, não é o critério por empresa. Legal? Bem, existe ainda um outro critério que é a agregação por ramo empresarial de atividades. Vejam, aqui, amigos, nós teríamos, segundo esse ramo empresarial de atividades, nós teríamos grandes sindicatos. Eu teria lá, por exemplo, o sindicato do segmento financeiro. Então, todos aqueles que trabalharem para empresas ali do ramo financeiro, eles pertenceriam ali a esse sindicato. Legal? Eu teria ali o sindicato do segmento comercial. Eu teria ali o sindicato do segmento industrial, por exemplo. Então, vejam, aqui
o que importará é sim o segmento, a atividade econômica desempenhada pelo empregador, legal? Mas há uma abrangência maior, né? Resultaria, este é, por exemplo, o critério que é adotado na Alemanha. Para vocês terem uma ideia, lá na Alemanha há 16 grandes sindicatos de trabalhadores apenas. Tá legal? Porque há uma maior abrangência de cada sindicato. O resultado disso são sindicatos em um número menor, porém sindicatos mais fortes, com uma atuação mais robusta. Tá legal? O Brasil, amigos, se nós considerarmos, por exemplo, o que ensina o ministro Godinho, ele diz que este critério ele seria compatível com o nosso ordenamento jurídico. Legal? Ele seria compatível com a nossa Constituição Federal, com o ordenamento jurídico brasileiro, né, principalmente com a Constituição Federal, e viabilizaria uma maior força, uma maior robustez na atuação dos sindicatos. Legal? Então, aqui, por hora, né, apenas essa classificação doutrinária por ofício ou profissão, por categoria profissional, por empresa ou por segmento, né, por ramo de atuação econômica do empregador. Nós vamos ver, a partir de agora, quais são os critérios de agregação efetivamente adotados no direito brasileiro. Tá legal? E nós vamos ver que a regra geral de agremiação dos trabalhadores é em razão da categoria profissional, mas há algumas profissões que são consideradas profissões diferenciadas, né? São consideradas ali categorias profissionais diferenciadas, e aí permitir-se-á a agregação em razão do ofício ou profissão. Legal? Ofício ou profissão. E tudo isso que nós iremos comentar a partir de agora consta lá dos parágrafos do artigo 511 da CLT. Agora, é o estudo dos critérios de agregação em sindicatos a partir do direito positivo, a partir principalmente do que consta da CLT. Então, lá na CLT, nós temos a previsão de agregação dos empregadores em razão da categoria econômica e da agregação dos trabalhadores em razão da categoria profissional e da categoria profissional diferenciada. Legal? Então, apenas para a gente deixar claro, categoria profissional diferenciada dá origem aos sindicatos patronais, ao passo que os sindicatos, né, por categoria profissional e profissional diferenciada, daria aso aos sindicatos obreiros, aos sindicatos dos trabalhadores. Legal? Iniciamos aqui, amigos, com o estudo da categoria econômica. Justamente este critério que viabiliza a associação de empresas que realizam atividades econômicas iguais ou semelhantes. Já comentamos da origem aos sindicatos patronais, né? O que importa aqui é também a atividade desenvolvida, desempenhada pelo empregador. Pode ser a mesma atividade econômica, atividade similar ou ainda conexa. Então surge lá o sindicato das indústrias, sindicato patronal. Isso consta da CLT da seguinte maneira, olhem só. Atenção porque também a literalidade desses dispositivos é objeto de cobrança. Então, olhem só, artigo 511, parágrafo 1º. A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui, com E, o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Tá legal? Então ali há uma similitude, uma identidade ou uma mera conexão dos interesses econômicos, das atividades econômicas desempenhadas por todos aqueles empregadores. Então eles vão se reunir em torno deste elemento aqui, esse elemento em comum, categoria econômica. Tá legal? Sindicatos patronais. Na sequência, nós temos aqui os sindicatos em razão da categoria profissional. E aqui nós já começamos a falar em sindicatos de trabalhadores. Vejam só, o ponto de agregação, o elemento comum aqui, não é a função desempenhada por esses trabalhadores, mas sim, conforme a gente já havia adiantado, a atividade econômica desempenhada pelo empregador. Então, eu tenho ali, imagine só, eu tenho 2 irmãos gêmeos, tá legal? Tenho 2 irmãos gêmeos, o Vitor e o Hugo. Todos 2, amigos, eles são, enfim, todos 2 eles são auxiliares administrativos, vamos colocar assim, legal?
O Vitor é auxiliar administrativo em uma empresa do ramo têxtil, legal? Numa fábrica de tecidos. Né? E o Hugo, ele é auxiliar administrativo enfim, de uma empresa ali do ramo de varejo, de uma loja lá do varejo. Tá legal? Eles desempenham as mesmas funções, mas vejam, eles irão pertencer a categorias profissionais distintas. Porque o que determina, neste caso, o pertencimento ali, a agregação em torno de um sindicato ou de outro, não é a função desempenhada pelo sindicato, mas sim aquela atividade econômica do empregador. Legal? Então, se o Hugo trabalha lá para uma empresa ali do ramo do varejo, ele vai pertencer a um determinado sindicato. E se o Vitor trabalha ali no setor têxtil, ele vai pertencer ali ao sindicato das indústrias têxtil, tá legal? Então, aqui, o ponto de agregação é a atividade econômica do empregador, que pode ser a mesma atividade similar ou conexa, tá legal? Aqui nós temos, o que já vimos comentado, o sindicato verticalizado. O sindicato verticalizado, por exemplo, o sindicato dos metalúrgicos lá do ABC. O porteiro, aquele que trabalha na conservação, o soldador do carro, o pintor do carro, todos eles irão pertencer ao mesmo sindicato, dada a atividade econômica do seu empregador. Como é que isso aparece na CLT, amigos? Da seguinte maneira. A similitude, vejam só, não é mais a solidariedade, é a similitude das condições de vida. Condições de vida que decorrem de profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividade econômica similar ou conexa. Isso compõe a expressão social elementar, compreendida como categoria profissional. Legal? Sindicatos verticais, o que determina o enquadramento é a atividade econômica do empregador. E por fim, nós temos aqui os sindicatos horizontais. É um resquício lá dos primórdios do sindicalismo, mas que ainda é aceito no nosso ordenamento jurídico, que é a categoria profissional diferenciada. Aqui, amigos, esquece a atividade econômica do empregador. O que vai determinar aqui a agregação, a agremiação desses trabalhadores é o ofício ou a profissão desempenhada por eles. Tá legal? Há algumas profissões que são consideradas diferenciadas por meio de lei. E a partir daí, elas passam a ter esta representação por um sindicato próprio daquela profissão. E aí a gente tem sindicato dos professores, sindicato, enfim, dos médicos, sindicato de motoristas e por aí vai. Tá legal? Aqui, amigos, o que, assim, já comentamos, viabiliza a associação de empregados, independe da atividade desenvolvida pelo empregador. Aqui o que vai importar é justamente a profissão, a função desempenhada pelo empregado. E aqui nós temos lá o sindicato horizontalizado. Olhem só, temos que comentar aqui com vocês um entendimento do TST que consta da orientação jurisprudencial número 36 da SDC, que diz o seguinte: é por lei e não por decisão judicial que as categorias diferenciadas são reconhecidas como tais. Então é necessário que seja expedida uma lei reconhecendo uma determinada profissão como sendo uma categoria profissional diferenciada. Legal? Até algum tempo havia dúvidas em relação a um anexo que consta do texto seletista. Lá na CLT há um quadro prevendo algumas profissões diferenciadas. Havia alguma dúvida no sentido de se aquele rol seria um rol taxativo, um rol exemplificativo, e atualmente reconhece assim a possibilidade de nós termos outras profissões diferenciadas, diversas, outras categorias profissionais diferenciadas, diversas daquelas que constam já do rol seletista. Tá legal? E na sequência, passemos aqui a leitura do parágrafo 3º do artigo 511 da CLT, que vai nos dizer o que é considerada uma categoria profissional diferenciada. É a que se forma de empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de um estatuto profissional especial ou em consequência de condições
de vida singulares. Legal? E aí, nesse sentido, nós temos a importância da lei justamente determinando, né, qual seria esse estatuto profissional especial ou prevendo essas condições de vida singulares. Legal? Nesse sentido, antes de nós avançarmos, eu vou trazer aqui para vocês, no mesmo slide, estas 3 definições de categorias previstas na CLT. Legal? Categoria econômica no parágrafo 1º, profissional no parágrafo 2º e profissional diferenciada lá no parágrafo 3º. Então nós vamos ler aqui com bastante atenção para a gente não cair em nenhuma pegadinha na hora da prova em relação a isso aqui. Então diz lá, a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem, né? Olha essas palavras-chave. Aqui estou falando de interesses econômicos, não interesse profissional. Legal? Interesse econômico. É daqueles que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas. Aqui nós estamos falando de categoria econômica. Já quando eu falo em categoria profissional, amigos, eu estou falando em condições de vida, né, oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego. Vejam só. Então aqui eu não falei mais em empreender, eu falei em situação de emprego. E emprego daqueles que são empregados de empresas, né, de indústrias, de atividades econômicas iguais, similares ou conexas. Aí nós estaremos falando de categoria profissional. E já quando eu falo em categoria profissional diferenciada, aí sim estou falando em estatuto profissional e condições de vida singulares. Legal? Estas expressões aqui nós temos que realmente memorizar, que elas podem fazer a diferença na hora da prova. Então, categoria econômica, lembrem-se, empreender, interesses econômicos, tá legal? Categoria profissional diferenciada, estatuto profissional, condições de vida singulares. E a categoria profissional simples, né, por exclusão, são aqueles que trabalham ali em situação de emprego em mesma atividade econômica, similar ou conexa. Legal? Lembre-se aqui também essa expressão importante, condições de vida, né, foi mencionada aqui na definição de categoria profissional. Tá legal? Entendido até aqui? Este é um trecho que é um trecho da aula, né, do nosso assunto, em que há um bom número de questões de prova. É importante nós ficarmos atentos a isso. E eu trouxe 2 dessas questões para nós resolvermos e percebermos, né, onde o examinador pode fazer a troca na hora da prova. Tá legal? Então olhem só. Nesse primeiro item, o examinador diz o seguinte: a associação e sindicatos constituem os elementos decorrentes da liberdade sindical. O ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, impõe a associação sindical a partir de categorias que podem ser. Ele vai nos trazer aqui algumas definições, nós temos que checar se a definição está ou não correta, de acordo com 511 da CLT. Legal? Profissões diferenciadas, já vimos, as que se formam a partir de solidariedade de interesses econômicos dos trabalhadores que trabalham em atividades idênticas, similares ou conexas. Não tem nada a ver. Aqui ele acabou misturando interesse econômico, que é lá de categoria econômica, com a definição lá de categoria profissional, né? Ao mencionar aqui aqueles que trabalham em atividades idênticas, similares ou conexas. B. Profissionais diferenciadas, né? De novo, aquelas formadas a partir da similitude de condições de vida, oriunda de profissão, trabalho em comum e situação de emprego na mesma atividade econômica ou atividades similares ou conexas. Isso aqui está errado, né? Refere-se à categoria profissional, não a diferenciada. Legal? Categorias profissionais, aquelas formadas a partir da similitude de condições de vida, oriundas de profissão ou trabalho em comum, situação de emprego na mesma atividades similares ou conexas. Aqui sim, a letra C é o nosso gabarito. Tá legal? A letra C, o nosso gabarito, é uma transcrição de um daqueles parágrafos lá do 511 da CLT. A letra D, categorias econômicas. Já sabemos que está errada, né? Vamos ver aqui o motivo. Aquelas formadas a partir da similitude de condições de vida dos trabalhadores. Está errado. Aqui nós temos aquelas palavrinhas. Solidariedade. Não é trabalho. Aqui, na verdade, é empreendem. E interesses econômicos. Tá legal?
interesses econômicos. Letra E, econômica, que se formam a partir do exercício de profissões ou funções diferenciadas, nada disso, né? Isso aqui é a definição de categoria profissional diferenciada. Legal? Então a letra C é o nosso gabarito. Mais uma aqui para realmente nós consolidarmos este estudo. São critérios previstos pelo ordenamento jurídico para a formação, respectivamente, de categoria econômica, então em primeiro lugar, categorias profissionais em segundo e profissionais diferenciadas em terceiro. Legal. Letra A. Similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum em situação de emprego na mesma atividade econômica, está errado, né? Este primeiro item se refere à categoria profissional e não à categoria econômica. Não vou nem terminar a leitura. B. Homogeneidade de representação perante as autoridades administrativas na defesa dos interesses econômicos, né? Não tem nada a ver com o sindicato, com a atuação sindical. Isso aqui também está errada, esta letra B. Vamos para o próximo slide. C. Solidariedade. Então, lembrando, é categoria econômica. Na sequência é a profissional. E na sequência é a profissional diferenciada, não é isso? Beleza. C. Solidariedade de interesses econômicos. Legal. Categoria econômica. Dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas. Legal. Até aqui a letra C está batendo. 2. Similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas. Legal, isso aqui também está correto, né? Se refere às categorias profissionais. E a última, exercício de profissões ou funções diferenciadas por força do Estatuto Profissional Especial ou em consequência de condições de vida singulares. Legal, a letra C aqui é o nosso gabarito, tá legal? A título de aprofundamento, amigos, é importante nós comentarmos como é que fica a sindicalização e a agregação de trabalhadores quando nós estamos diante de uma terceirização. Legal? A terceirização é um instituto que cada vez mais ganha forças, seja aí pelo apelo econômico que existe em terceirizar, seja pela facilitação que ocorreu após a reforma trabalhista, de modo a se viabilizar a chamada terceirização ampla e restrita, que inclusive foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Tá legal? Então, seja economicamente, seja juridicamente, há uma viabilidade de as empresas terceirizarem, né? Atribuírem a outras pessoas jurídicas a prestação de determinados serviços, o desempenho de determinadas atividades. E muita gente pode se perguntar, e aí, Daldi, como fica a agregação, como é que fica o sindicato no caso de trabalhadores terceirizados? Inclusive, uma das críticas que se faz à terceirização é justamente o fato de enfraquecer a sindicalização, enfraquecer o movimento sindical. Por quê? Eu tenho ali alguns trabalhadores terceirizados, eu tenho ali minha empresa de prestação de serviços e ela possui lá 10, 20, 30 trabalhadores. Cada um deles está alocado em empresas diversas. Então eu tenho 20 trabalhadores alocados prestando serviços para 5 tomadores de serviços diversos, distintos. Estes tomadores de serviços, eles podem atuar, explorarem ali atividades econômicas distintas, tá legal? Que não tenham nada a ver ali a atividade de um com a atividade do outro, legal? E outra, vejam, é possível que um terceirizado, um determinado trabalhador, ele preste serviços durante 4, 5 meses a uma empresa, na sequência, no período seguinte, ele vai prestar serviços a um outro tomador, enfim, então há muitas vezes uma segmentação da sua atividade profissional em cada um destes tomadores. Percebam aqui que nós temos alguns desafios a serem superados quando nós falamos em sindicalização dos trabalhadores terceirizados. Legal? Sindicalização e terceirização são temas que necessitam aí de uma melhor conciliação. Então, nesse sentido, amigos,
dada essa diversidade de tomadores, dada essa diversidade de períodos, né, o fato destes tomadores pertencerem ou explorarem atividades econômicas variadas e distintas, a doutrina busca equacionar todas essas dificuldades a partir do seguinte: olha só, para não haver um enfraquecimento tão grande do movimento sindical diante da terceirização, parte da doutrina defende que há dois possíveis caminhos para para a agregação desses trabalhadores terceirizados. Primeiramente, seria recomendável haver um sindicato de trabalhadores terceirizados. Então ali, neste caso, havendo este sindicato de terceirizados, eles se agregariam em torno daquele elemento comum, tá? O fato de eles serem trabalhadores terceirizados, né? Pouco importando para qual tomador de serviços eles laboram, legal? Ou qual atividade econômica é explorada pelo tomador de serviços. Então, esta seria uma das alternativas e haveria aqui, sim, um fortalecimento da atuação da atividade sindical, mesmo a despeito da terceirização, tá legal? Outro caminho seria um sindicato profissional relacionado ao tomador dos serviços. Então, vejam só, imagine que aqui o Estratégia Concursos, uma empresa do ramo da educação, do ramo educacional, nós temos aqui dentro do Estratégia Concursos, muitas vezes trabalhando lado a lado, alguns empregados próprios e outros que são terceirizados. Tá legal? O Estratégia Concursos contratou uma outra empresa e a outra empresa está prestando esses serviços. Mas fato é que, na prática, essas duas pessoas estão trabalhando lado a lado, desempenhando, muitas vezes, as mesmas funções. Então, por que não estes dois trabalhadores pertencerem ao mesmo sindicato, tomando por base justamente a atividade econômica desenvolvida por aquele tomador, tá legal? E de algum modo isto, apesar de não ser a solução ideal, representaria sim a viabilização do movimento sindical, mesmo diante da terceirização daquelas atividades. O que se combate é justamente o sindicato em razão da atividade econômica da empresa prestadora de serviços. E aí haveria uma total fragmentação, já que não haveria uma unidade. Imagine só, os empregados de uma empresa prestadora de serviços, apesar de, em tese, pertencerem a uma mesma categoria profissional, eles desempenham ali atividades bastante distintas, e eles estão ali alocados a empresas que exploram atividades econômicas também bastante variadas. Então essa seria uma situação não recomendável. O que a doutrina prevê são justamente esses dois caminhos. Ou o sindicato dos terceirizados, e a agregação deles em torno deste sindicato, ou ainda o caminho de os terceirizados passarem a pertencer ao sindicato em que toma por base a atividade econômica do tomador dos serviços. Legal? Já que eles não constituiriam uma categoria profissional efetiva. Legal? E ainda, a título de aprofundamento, é importante nós trazermos aqui algumas análises realizadas pela doutrina brasileira quanto à granularidade de sindicatos que se tem. Olhem só, nós vimos, a própria CLT autoriza a agremiação de trabalhadores em razão de um empregador desempenhar uma atividade econômica, e eu posso ter ali um sindicato de empregadores que exploram exatamente aquela atividade econômica, ou seja, a mesma atividade econômica, ou atividades econômicas similares ou ainda conexas. Legal? A partir dessa possibilidade de identidade de atividades econômicas, atividades similares ou ainda conexas, seria possível, amigos, nós termos uma maior agregação dos sindicatos, e o contraponto desta agregação seria uma maior especialização dos sindicatos. Então, imagine só, vamos explicar isso aqui por meio de um exemplo. Imagine só que eu tenho ali uma empresa da indústria têxtil, legal, da indústria têxtil,
Então, em tese, seria possível que um único sindicato representasse todos os trabalhadores daquela empresa. Ao menos todos que não pertencessem a categorias profissionais diferenciadas. Tá legal? Mas seria possível se houvesse uma maior agregação. Mas fato é que tem se observado atualmente, no contexto sindical brasileiro, uma pulverização dos sindicatos. Então imagine só, naquela indústria têxtil, naquela mesma e uma única empresa, eu tenho alguns empregados, algumas empregadas que são responsáveis por fazerem os cortes nos tecidos. Eu tenho outros empregados que são responsáveis por fazer ali um determinado acabamento. Eu tenho outros empregados que são responsáveis por fazer a costura mais grossa, né? Uma costura mais geral. E o que tem acontecido? Cada uma destas pequenas diversificações de funções acaba criando o seu próprio sindicato. Então eu tenho sindicato ali daquelas que trabalham em máquina de overlock, eu tenho o sindicato apenas daquelas que são responsáveis pelo corte, daqueles empregados que desempenham efetivamente essa costura mais grossa, tá legal? Então o que você tem observado, amigos, é uma pulverização dos sindicatos. Ocorre uma maior especialização da entidade sindical. E normalmente a gente é levado a crer que sempre que há uma especialização, isso é algo bom, mas vejam, o resultado dessa especialização, o resultado desta pulverização dos sindicatos é, sem dúvida alguma, um enfraquecimento do movimento sindical. Legal? É um enfraquecimento do movimento sindical. Eu tenho sindicatos menores, eu tenho sindicatos mais fracos, apesar de serem em um maior número. Tá legal? O outro lado dessa moeda seria uma maior agregação. Não especializar tanto assim, não haver tanto essa pulverização dos sindicatos, de modo a ter um menor número de sindicatos. Tá legal? Ou, para facilitar, uma menor quantidade de sindicatos. Por outro lado, eu teria sindicatos com uma maior quantidade de filiados. Filiados por sindicato. A cada sindicato, eu tenho um maior número de filiados. Eu teria sindicatos maiores, sindicatos mais robustos e, portanto, sindicatos mais fortes. Legal? Então existe aqui essa crítica doutrinária, esta pulverização dos sindicatos. Isso tem levado ao enfraquecimento dessas instituições, desses seres coletivos e, portanto, o enfraquecimento do próprio movimento operário, do próprio movimento sindical. Tá legal? Com isso, amigos, nós vamos mudar um pouquinho de assunto e passarmos a falar agora sobre a unicidade sindical. Vamos examinar aqui qual foi o critério adotado pela Constituição Federal, vamos fazer aqui um balanço histórico e compararmos o critério adotado no Brasil, que é o da unicidade sindical, com outros critérios, inclusive com aquele esposado nas convenções da Organização Internacional do Trabalho. Tá legal? Então vem aqui comigo na tela, olhem só. Unicidade sindical, amigos. Importante nós lermos juntos a dicção do inciso 2º do artigo 8º da Constituição Federal, que nos diz o seguinte: vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. Legal? Na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados e não pode ser inferior a um município. Legal? Não pode ser inferior a um município. Então aqui, amigos, o grande raciocínio, a grande premissa que está por trás desse dispositivo constitucional é justamente a ideia da unicidade sindical. Em cada região, eu pego, por exemplo, lá o município de Belo Horizonte. Eu pego lá o município de Belo Horizonte. E eu vou pegar aqui uma determinada categoria profissional e vejam, naquela região somente pode haver um único sindicato
que represente aquela categoria profissional. Um único sindicato que represente aqueles empregadores. Tá legal? Vejam só, a Constituição, ela está combatendo, ela está impedindo, coloquei entre aspas, uma certa concorrência entre os sindicatos. Legal? Ela garante ao sindicato, naquela base territorial, ao sindicato daquela categoria, o monopólio, a exclusividade da representação. E esta é a essência da unicidade sindical. Tá legal? A unicidade sindical é justamente isso aí. A vedação a termos mais de um sindicato para uma mesma categoria na mesma base territorial. Esta base territorial, com a Constituição de 88, ela não pode ser inferior ao limite de um município. Legal? Aqui nós vamos trazer algumas considerações importantes sobre a unicidade sindical, né, que foi o critério adotado aqui pela Constituição de 88. Vejam só, se nós formos lá na CLT, nós vamos ver que há a previsão de nós termos um sindicato, né, a possibilidade de termos um sindicato por distrito. Legal? E de algum modo, a possibilidade de sindicatos por distrito acabaria por violar esse trecho final do inciso 2º do artigo 8º, já que a menor abrangência que nós podemos ter para um sindicato é justamente o limite, né, a região ali de um município. Então este trecho da CLT que menciona ali o sindicato por distrito, ele não foi recepcionado pela nossa Constituição Federal. Legal? Então, é de pelo menos, né, ali em um município. A adoção do critério da unicidade sindical recebe severas críticas, tanto da OIT como de parcela da nossa doutrina brasileira. Por quê? O contraponto à unicidade sindical é o sistema da pluralidade sindical. E aí, amigos, o Estado não iria fazer uma exigência parecida com essas. Legal? Então ficaria livre, né? Ficaria facultado aos empregados, aos empregadores, enfim, aos interessados, montarem quantos sindicatos, tantos sindicatos, ou da forma que eles bem entenderem. Legal? Haveria sim um respeito à liberdade sindical, à liberdade associativa plena. Aqui, amigos, apesar de nós reconhecermos o princípio da liberdade sindical, da liberdade associativa, reparem, a Constituição Federal, apesar de vedar ali interferências estatais, interveniências estatais na atuação, na criação do sindicato, ela acabou inserindo esta exclusividade de representação sindical de categoria em determinada região metropolitana, em determinado município. Tá legal? Então, de algum modo, aqui nós temos uma limitação à liberdade sindical, à liberdade associativa. E em razão desta limitação, em razão de nós não estarmos diante da liberdade sindical plena, esse dispositivo, ou a adoção da unicidade sindical pela Constituição brasileira, recebe uma série de críticas. Uma dessas críticas decorre do que consta lá na Convenção 87 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. É uma convenção que prevê, que dispõe sobre a liberdade sindical plena, amigos. E a Convenção OIT 87, ela defende, sim, ela acaba esposando a pluralidade sindical. A pluralidade sindical, a possibilidade de coexistirem na mesma base territorial mais de um sindicato representativo daquela categoria. Legal? Então, a pluralidade de algum modo se liga com a liberdade sindical plena. Aos interessados, sejam ali trabalhadores, sejam empregadores, ficaria facultada, seria dada toda a liberdade para eles bem decidirem como eles iriam se agregar. Legal? Inclusive, permitindo a criação de mais de um sindicato da categoria naquela base territorial. Fato é, amigos, que o Brasil não ratificou a Convenção 87 da OIT. Legal? E mantendo assim essa redação, né, ou ao menos
a força normativa da unicidade sindical adotada por meio do artigo 8º, inciso 2º da Constituição Federal. Legal? Então, o contraponto à unicidade sindical seria a pluralidade sindical, né, que de fato defendida internacionalmente por boa parte da doutrina brasileira. Legal? Faz o contraponto aí com a unicidade sindical em que há uma exclusividade da representação da categoria naquela região, que não pode ser inferior a um município. E nós não podemos confundir aqui a unicidade sindical, amigos, com a unidade sindical. Legal? É sutil a diferença terminológica, né, dos vocábulos, mas representam aí situações bastante distintas. Vejam só, a unidade sindical é uma situação que decorre de um amadurecimento do movimento sindical. E o que acontece? Dada a liberdade plena ali aos trabalhadores, aos empregadores, o que vai acontecendo é uma natural agregação dos vários sindicatos até o ponto de nós termos um único sindicato e um sindicato forte, representando uma base bastante ampla de trabalhadores. Legal? Então, a unidade é justamente um resultado de um amadurecimento. Na unidade sindical, não há uma limitação à criação de sindicatos e podemos dizer que representa uma evolução à pluralidade sindical. A pluralidade sindical, os empregados, os trabalhadores e empregadores podem criar sindicatos livremente e, a partir de um amadurecimento desta situação, no contexto fático, os próprios sindicatos decidem se agregar, reduzirem ali a quantidade de sindicatos e se fortalecerem, o que daria aso a um movimento sindical mais forte, mais robusto, mais consistente. Legal? Mas, anotem aí, o Brasil adotou a unicidade sindical, isto acaba recebendo uma série de críticas. O Brasil não ratificou a Convenção OIT, que dispõe a respeito da liberdade sindical plena e, portanto, da pluralidade sindical. Bacana? Amigos, vamos aqui ver uma questão de prova que diz o seguinte: o sistema sindical brasileiro, a partir da Constituição de 88, identifica-se pelos princípios da... E aí vem, olhem só, letra A, princípio da unicidade, até estaria correto, em razão da unicidade, princípio da simplicidade e da liberdade sindical. De fato, unicidade e liberdade sindical, ou liberdade associativa, são sim princípios que regulamentam, que norteiam o sistema sindical brasileiro, mas não consta este princípio da simplicidade na nossa doutrina. A letra B, sim, menciona o princípio da unicidade legal, da liberdade associativa e sindical e da livre associação. A letra B está correta. Ninguém será compelido, ninguém será obrigado a se filiar a sindicato, nem ao mesmo a permanecer filiado. Legal? Então a letra B é o nosso gabarito. Para nós encerrarmos aqui este bloco, eu considero importante nós fazermos um balanço histórico, e compararmos o nosso atual cenário, nosso atual sistema sindical, com o sistema sindical que vigorou até o momento anterior à Constituição de 88. Então, olhem o seguinte, eu vou dividir aqui a nossa análise basicamente em dois momentos. O sistema, ao menos principalmente em relação à unicidade sindical, mas o sistema sindical brasileiro entre 1930 ali e 1988 e as regras, os preceitos aplicáveis aos sindicatos, e ao direito coletivo do trabalho como um todo com a Constituição de 88. Olhem só, a unicidade sindical, ela já valia no nosso ordenamento jurídico mesmo antes de 88. Tá legal? Parte da doutrina, que critica a unicidade sindical chega a dizer que são resquícios do sistema autoritário que vigorou ali entre 1930 e 1945, do regime, chegam a dizer lá, o regime fascista que vigorou em determinado momento, tá legal? Em que havia sim um maior controle do Estado sobre a atuação sindical.
vários destes mecanismos, instrumentos de controle e de intervenção estatal sobre os sindicatos, eles foram de fato abolidos, eles foram extintos a partir de 88. Mas a unicidade sindical permaneceu. Tá legal? Então, é de fato algo que já existia no nosso ordenamento jurídico mesmo antes de 88 e atualmente e ainda permanece. É por esse motivo que muitas vezes cai em prova e parte da doutrina diz que a Constituição de 88 representou um processo, né, de democratização, representou ali um processo de liberdade, né, de garantir a autonomia e a liberdade dos sindicatos, mas este processo não estaria ainda totalmente concluído. Tá legal? Já que um dos resquícios deste modelo anterior, do sistema anterior, ainda permaneceria, qual seja a adoção do sistema da unicidade sindical. Tá legal? Então, já era assim antes de 88 e assim permaneceu. Vejam, naqueles idos de 1930, 1945, observávamos um forte controle do Estado sobre os sindicatos. Controle tanto de ordem política, de ordem administrativa. Legal? Então, o Estado exercia um papel bastante relevante, bastante significativo na criação e na atuação dos sindicatos. Legal? Inclusive, havia o financiamento compulsório do sistema sindical por meio da contribuição sindical obrigatória. Legal? Havia ainda um amplo poder normativo da Justiça do Trabalho, que de algum modo representava ali uma certa concorrência com a negociação coletiva realizada pelo sindicato. Tá legal? Então a Justiça do Trabalho detinha um forte, né, um poder normativo bastante significativo. Havia uma concorrência, né, de modo a limitar, a reduzir ali o poder e o papel, a atuação dos sindicatos. Tá legal? Tem uma outra característica também importante, né, que nós vamos comentar mais à frente, que é justamente a representação classista. Mas percebam que neste sistema, nesse modelo que vigorou ali entre 1930 e 1988, não havia, né, não se falava em liberdade, em autonomia sindical, ao contrário, controle, intervenção, interferência, financiamento estatal, tá legal? Forte atuação normativa da Justiça do Trabalho. Grande parte disso já ficou para trás, mas ainda permanece o sistema da unicidade sindical. Olhem só, em relação aos demais aspectos, vejam, nós já lemos juntos aqui, houve um afastamento da intervenção e da interferência estatal sobre os sindicatos. Então não há mais que se falar, ao menos em tese, sobre intervenção e controle político e administrativo do Estado sobre os sindicatos. Tá legal? Evoluímos já bastante com a Constituição de 88. Vejam, quanto ao financiamento compulsório do sistema sindical, é importante nós lembrarmos que lá no artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal, há a previsão lá da fixação mediante Assembleia Geral, da contribuição que seria descontada em folha para o sistema confederativo. Ou seja, a contribuição confederativa, que vamos falar mais à frente. E aí, no trecho final desse dispositivo, é mencionada, independentemente da contribuição prevista em lei. Legal? Então, de algum modo, ao mencionar que a contribuição seria prevista em lei e que essa contribuição teria força cogente, a Constituição Federal continuou dando aso, né? Continuou viabilizando o financiamento cogente, o financiamento obrigatório do sistema sindical. Fato é que a lei que previa a obrigatoriedade deste recolhimento, ela foi alterada por meio da reforma trabalhista, tá legal? Lá em 2017, afastando a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical. Então, a contribuição sindical que antes era obrigatória passou a ser apenas contribuição sindical. Tá legal? Alteração esta que foi já chancelada, já foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Bem, a Constituição conferiu maior poder de negociação coletiva aos sindicatos. Conferiu ali o reconhecimento jurídico aos acordos e convenções coletivas,
né, dos quais participam os sindicatos. Conferiu o poder de nós termos ali a participação obrigatória dos sindicatos, ao menos dos sindicatos obreiros, nas negociações coletivas. Então houve uma ampliação do poder de negociação dos sindicatos. Vejam, da sua redação original, a Constituição ainda previa a representação classista, de modo a cooptar alguns dirigentes sindicais, de modo a trazer ali para a Justiça do Trabalho alguns expoentes, né, alguns dos sindicalistas que de algum modo teriam ali este aval, né, esta confirmação pelo Estado. Então, de algum modo, a alteração promovida pela emenda constitucional número 24, extinguindo a representação classista na Justiça do Trabalho, ela contribuiu para conferir ainda mais autonomia, ainda mais liberdade à atuação dos sindicatos. Legal? E por fim, a redação original da Constituição de 88 ainda preservou um certo poder da Justiça do Trabalho, mas esse poder foi significativamente reduzido, mitigado, por meio da emenda constitucional número 45 de 2004. Legal? Por quê? Para que seja ajuizado ali um dissídio coletivo, a regra geral é que as partes apresentem aquele dissídio perante um tribunal do trabalho por meio de comum acordo. Tá legal? Então, por meio desta alteração, principalmente, houve uma sensível redução do poder normativo da Justiça do Trabalho. Legal? Nós vamos encerrar esse bloco por aqui. Na sequência, nós vamos dar continuidade ao estudo dos sindicatos.